Bom dia, faça um excepcional dia. Vamos para mais um devocional. Hoje a gente inicia um novo livro. A gente já inicia o quarto livro da Bíblia, é o livro de Números. E nós te convidamos a ficar conosco na leitura, prosseguir aí nesse devocional durante esse ano de 2023. Nós vamos esperar aqui nosso amigo Alex para a gente realmente iniciar a leitura. Assistindo aí, manda os aviãozinhos, convida mais pessoas para estar com a gente aqui, gente. Aprendendo mais sobre palavras. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia no Instagram, bom dia no YouTube. E aí, Liz, como tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Esqueci o microfone. Mas pode falar. Hoje é um domingo que o Senhor já fez, um dia de maravilhoso, de desfrute, de descanso, de estar com a família. E continuar aprendendo, gente. Não é todo domingo que a gente para, não. Tem que aprender. É mais um dia aí para renovar nossas energias, nossas forças, para realmente iniciar essa semana bem. E hoje a gente inicia mais um ciclo, né, Alex? Números. Um livro que foi escrito Seu áudio também está por um pouco Moisés. baixo, tá me vendo? Ok. Um livro que foi escrito por Moisés. Melhorou? Quando eu te aproximo, fica melhor. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Um livro que foi escrito por Moisés. É um livro que faz parte do Pentateuco, né? Que são 5 livros escritos por Moisés, os 5 primeiros. E no livro de Números, ele recebeu esse nome porque é um livro que o Senhor, nesse momento, o Senhor pede para Moisés numerar realmente o povo, né? E outra experiência, são os 40 anos de experiência, todo o relato que eles viveram no deserto, que eles saíram, né, os israelitas, para ir para a Terra Prometida. Mas aí, como se ouviu que era um povo duro de coração, um povo incrédulo, acabou que eles ficaram 40 anos no deserto. E, gente, infelizmente, ainda pereceram no deserto. Mas como assim? Mas ninguém entrou? Sim, entrou a próxima geração. Ou seja, os filhos deles. Então, esses 40 anos de peregrinação, de guerra, de andar realmente pelo deserto, fizeram com que essa nova geração já nascesse com um coração, uma mentalidade diferente da mentalidade dos pais. Uma mentalidade diferente de murmuração, de incredulidade, de indignação. E eu acredito que isso é um exemplo muito grande para nós, né? Quando murmuramos, reclamamos, as coisas realmente só dificultam. E o nosso convite hoje para você é acompanhar conosco essa leitura e entender o que pode fazer sentido para você hoje, para fazer essa virada de chave na sua vida. E que você, eu, Alex, nós aqui, podemos não perecer nos nossos desertos de dificuldades. E aí eu passo a palavra para Alex e a gente já inicia a leitura do livro. Você falou isso. Quando a gente foram 40 anos, né? Rodando no deserto por conta da murmuração. A visão estava focada sempre no problema. Esqueciam a solução. E é isso. Quando você foca no problema, você vai ficar sempre rodando, 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 rodando. Mas se você mudar a visão e focar na solução, você vai resolver. Agora, focou no problema, o que acontece? Aonde você foca, cresce. Então, eles focaram no problema, então o problema só tomou proporções maiores. E ficaram, né, 40 anos rodando e não alcançaram a terra prometida. Ah, mas Deus prometeu. Sim. E o poder da decisão, né? Sim, Deus prometeu e cumpriu com a próxima geração. Então sim. é isso. É que possamos usar este exemplo em nossas vidas e focar na solução dos problemas, focar no positivo. Quando você foca em solucionar, você está focando no positivo, né? Sim, E não ficar exatamente. murmurando.
reclamando. Eu não consigo, eu não faço. Isso, para com isso. Vamos que dá sim, porque quem está em você é maior do que está no mundo. O Espírito Santo de Deus. Exatamente. Vamos então? Hoje eu inicio. Vamos buscar a Deus aqui e trazer a presença do Espírito Santo para a nossa leitura. Vamos Respira sim, bem Jesus. fundo pelo nariz, fecha os olhos e na hora de expirar pela boca. Pai, nesse dia nós te agradecemos. Nós te louvamos por mais um dia, pela experiência do despertar, por mais que tenhamos dificuldade, as nossas angústias, obstáculos, as nossas energias nesse dia está sendo renovada. Renovada para fazer diferente, para cumprir o nosso propósito, para anunciar a tua palavra, para viver intensamente, para amar as pessoas. E nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos, já te louvamos, porque iniciamos mais um ciclo, um livro que cremos que teremos um grande aprendizado. Aqui nós encontraremos as experiências do povo no deserto. E nós pedimos que a nossa mente seja aberta nessa manhã, que possamos trazer essa clareza para a nossa vida, que possamos entender o que nos impede, que faz com que nós nos afastamos da excelência de alcançar, de viver, de governar sobre tudo, sobre as nossas emoções, sobre os nossos medos e limitações. Te agradecemos por mais essa oportunidade. Que possamos entender a leitura da palavra, que mais e mais pessoas possam ouvir e entender o teu evangelho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos Rapaz, então? então, Fala. me viu como diz o Pablo, né, um download sobre a questão. Quando a gente tem um propósito, a gente pode estar no meio de pessoas que ela não entende, né? Assim a gente pode trazer a analogia de Moisés. Moisés recebeu o direcionamento do Senhor e passava para as pessoas, só que elas não criam e ficavam reclamando, murmurando e etc. Quem recebia e tinha a visão era Moisés, que Deus ia levar todo o povo para a terra prometida. E aí, Liz, quando a gente está no meio de pessoas que não crê na visão que Deus nos dá, a dúvida vem. Mas só quem vai tirar essa dúvida é Deus. É a gente continuar com a comunhão que a gente tem com Ele. Que a cada dia, quando a gente vê, né? O que falou, e aqui a gente em Números também vai continuar falando, Deus mais a Moisés, falou Deus mais a Moisés, isso quer dizer o quê? Sempre tendo comunhão. Então, quando você continua com a sua comunhão com Deus, as dúvidas que vierem no meio do percurso vai sair. Agora, se você tira essa comunhão, a dúvida entra e certamente você vai se afastar daquele que te alimenta diariamente. Exatamente. É isso. Vamos nessa Vamos análise. então iniciar. Ok. Iremos iniciar então Números capítulo 1, versículo 1. O título da palavra. Deus manda Moisés numerar as tribos. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação. No primeiro dia do mês segundo, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais, conforme o número de todo o varão, cabeça por cabeça, de 20 anos e para cima, todos os que saem à guerra em Israel. A estes contarei, segundo o seu exército, tu e Arão. Então, conosco, de cada tribo, um homem que seja a cabeça da casa dos seus pais. Estes. Oi. Você pode me dar só um instantinho? A Sim. Ingrid, ela deixou um comentário aqui no Instagram.
forte isso, né? Pastor Agenor, Duque, mas aqui vamos deixar o nome da cara. Me amaldiçoou. E aqui, Ingrid, entenda, nenhum ser humano ele tem a capacidade de lhe amaldiçoar. A Bíblia diz que nós somos luz no mundo e sal na terra. E a Bíblia também diz que onde a luz chega, a treva se dissipa. Então, se você crê que você é luz e onde você chega, a treva se dissipa, nenhuma maldição vai chegar contra você. A palavra de homem nenhuma é superior à palavra de Deus. E está escrito. Então, creia e anule essa palavra que ele falou. Infelizmente, a gente vai lidar com muitas pessoas despreparadas emocionalmente que vai estar se liberando palavras negativas. E foi aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão da gente liberar essas palavras, estar com esses pensamentos negativos. Quando a gente está em comunhão com Deus, não tem como a gente estar liberando palavras negativas, porque Ele vai estar nos dando esse direcionamento. E é por isso que diariamente a gente está aqui, nos enchendo, dando nossa primícia ao Senhor, para nos renovar diariamente e evitar que venhamos a estar falando ou amaldiçoando, né, pessoas. Então fique em paz, leve por fé que você é luz. Então sua luz não vai, a maldição não vai chegar em você, porque você é luz, tá bom? Tenha um bom dia. Pode continuar, Alice. Obrigado. Então, da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel, e a estes contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará conosco de cada uma das tribos um homem, que seja cabeça da casa dos seus pais. Estes são os nomes dos homens que estarão conosco. De Ruben, Elisur, filho de Suéder, de Simeão, Selumiel, de Judá, Nasson, de Isacar. Cada nome desse, gente, que eu estou falando aqui, a partir de Ruben, era um dos filhos de Jacó, que foi constituído como tribo, que nós vemos lá no Levítico, né? Foram levantadas 12 tribos de Israel. Então, cada um desses nomes é uma tribo. Então, de Isacar, de cada uma dessas tribos, teria sido escolhido um homem para ser o líder, e a partir dele, escolher todos os homens, a partir de 20 anos, que lutavam em guerra. Então, vai ser feita essa contagem. O título do nome, né, do livro, Números, é exatamente isso. Então, na tribo de Zacá, escolheram Natanael, na tribo de Zebulon, Eliabe, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Miúde, e de Manassés, que José tinha 2 filhos, né? Gamaliel. Na tribo de Benjamim, escolheram Abidã, da tribo de Dan, Alizer, da tribo de Asser, Pagiel, da tribo de Gade, Eleazar, e de Naftali, Aira. Estes foram chamados da congregação, os príncipes, ou líderes, né, das tribos dos seus pais. Seriam os cabeças dos milhares de Israel. Então tomarão Moisés e Arão estes homens, que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês segundo, e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa dos seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima. E aí aqui, eles escolheram cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim os contou no deserto de Sinai. E aqui, gente, alguns versículos se repetem. Tem um versículo aqui grande que se repete durante 12 vezes. Então, eu vou fazer a leitura aqui e vou trazer a essência. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Então, vamos lá. Na primeira tribo, que é de Ruben, né, foram contados 46.500 homens. Na
Tribo de Simeão, versículo 23, foram contados 59.300 homens. Terceira tribo foi a tribo de Gade, no 25, 45.650 homens. Quarta tribo foi a tribo de Judá, foram contados 74.600 homens. Na próxima tribo, que é a de Isacar, foram contados 54.400 homens. No 31, na tribo de Zebulon, 55.400 homens. Na tribo de Efraim, 45.500 homens. Dos filhos de Manassés, Efraim e Manassés eram filhos de José. Foram contados 32.200. Dos filhos de Benjamim, foram contados 35.400 homens. No versículo 39, na tribo de Dan, foram contados 62.700 homens. No 41, foram contados na tribo de Azer, 41.500 homens. Na tribo de Naftali, foram contados 53.400 homens. E estes foram, no 44, esses foram contados que contou Moisés e Arão e os príncipes de Israel. Lembra dos 12 príncipes que foram levantados antes? Os líderes? Então eles estavam juntos na contagem, na seleção aí dessas pessoas que encaixavam nesse padrão acima de 20 anos. Então precisavam ser homens, estavam na guerra acima de 20 anos. Essa foi a contagem. Cada um pela casa dos seus pais. Assim foram todos contados os filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais, de 20 anos para cima, todos que podiam sair em guerra. Todos os contados foram 603.550 homens. Olha só, gente, nesse filtro aí, 603.550 homens. Só homens de guerra. Olha quão numerosos eram os filhos de Israel. Exatamente como o Senhor ordenou. Isso aí fora homens de outra idade, abaixo de 20, mulheres, crianças, idosos. Então eram realmente uma geração muito numerosa, assim como o Senhor prometeu a Abraão, né? Mais numerosos que as estrelas, que a areia no mar. E por último ficou uma tribo de fora, foram os levitas. Eles não eram contados. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados, porque o Senhor tinha falado a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles, os filhos de Israel. Mas põe sobre os levitas, sobre os tabernáculos do testemunho, e sobre os seus vasos, e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os vasos, e administrarão, e assentarão no arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, eles o armarão. E o estranho, se chegar, morrerá. E os filhos de Israel assentarão as tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram. Olha, foi uma coisa, mas eu deixei você levar para falar no final e há mais de 600.000 homens. Então, se juntar mulheres, como você disse, então dá milhão. E aí, Sim, imagina com esse certeza. povo todo no deserto reclamando. Santo Meu Deus do céu. Deus. Só Jesus mesmo, só Deus, né? Só E aí, Deus. agora pense ao contrário. Essa quantidade de gente com fé, crendo em Deus, eles já teriam chegado há muito tempo. Mas é isso, né? Pois Tinha que é. acontecer.
para a gente aprender com a história deles. Então, vamos ao 2. Aqui, ó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, então, aquela comunhão que eu falei no início, né? Se você está na visão com Deus, pode vir quem for com pensamentos diferentes. Deus vai estar renovando o seu propósito e a dúvida não virá. Os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais ao redor. Defronte da tenda da congregação assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. O seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, e os que foram contados deles, 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, e os que foram contados deles, 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gad, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gad. E o exército e o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E os seus exércitos que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pesador, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados deles foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.400. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu
que os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Não tem entendimento? Pode ficar à vontade, Alice. Ok, continuamos aqui no capítulo 3. Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. E essas são as gerações de Arão e de Moisés, em que o Senhor falou a Moisés no monte de Sinai. Esses são os filhos de Arão, primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú, nos lembra aí, gente, a gente leu em Levítico, eles ofereceram oferta de forma inadequada e eles morreram perante o Senhor, lá no momento de oferecer a oferta. Ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. Não tiveram filhos. Porém, os outros dois filhos de Arão administram o sacerdócio perante o pai, Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Haja chegar a tribo de Levi e põe-na perante Arão, o sacerdote, para que o sirva. Então, a tribo de Levi ela não ia para a guerra, mas ela ficou a serviço de Arão, para servir como sacerdote. Tenha cuidado da sua guarda, da guarda de toda a congregação, diante da tenda do Senhor, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério. Darás, pois, aos levitas a Arão e aos seus filhos. Dentre os filhos de Israel, eles são dados em idade. Mas Arão e seus filhos ordenarão que guardem o seu sacerdócio. E o estranho que se chegará, morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito, e abramado entre os seus filhos de Israel, os levitas sabeus, porque todo primogênito meu é, desde o dia que feri todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito de Israel, desde o homem até o animal. Meu serão, eu sou o Senhor. E falou Moisés, o Senhor Moisés dos exércitos de Sinai, dizendo: Quando os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pela sua geração, contarás todo o varão de idade de 1 mês para cima. Então aqui já mudou. Contagem, né, o censo, que a gente chama hoje, a contagem antigamente, antes foram de 20 anos para cima, que iam para a guerra, agora todos varão de 1 mês para cima. Então, para os filhos de Israel, no geral, as 11 tribos, eram só os homens de guerra. Já os levitas, o Senhor fala que era dele, né, que era do início. Então, para contar de 1 mês de idade para cima. E Moisés contou conforme mandou o Senhor. O Senhor havia lhe ordenado. Esses foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Levi, filho de Jacó, né, gente? Um dos filhos que também recebeu o nome da tribo dos levitas. Ele tinha 3 filhos. Então, no 19. E os filhos de Coate, pela sua geração. Aqui vai falar o nome, né, de Gerson, que é o primogênito, Libni, Simei, de Coate, Arão, Isá, Hebron e Uziel, e os de Merari. Pela sua geração, Mali e Muzi. São a geração dos levitas segundo a casa de seu pai. De Gerson é a geração dos Libnitas e a geração dos Simeitas. Essas são as gerações dos Gersonitas. Os que deles
foram contados pelo número dos varões de um mês de idade para cima, 7.500. Essa geração, elas assentaram na sua tenda atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eleazar, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo. E a tenda e a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação. E os pátios, as cortinas do pátio, o pavilhão da porta do pátio, estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate, que é o segundo filho dos levitas, é a geração dos Zoronitas, e a geração dos Iziriatas, e a geração dos Edomitas, geração dos Israelitas. Essas são as gerações. Pelo número contado, né, de um mês para cima, foram 8.600, que tinham cuidado da guarda do Senhor. Essa geração assentaria as suas tendas ao lado do tabernáculo, na banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafá, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, a mesa, o castiçal, os altares e os vasos dos santuários que ministram, e o véu de todo o serviço. E o príncipe dos Levi, e o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre todos que têm cuidado da guarda do santuário. O filho dos levitas é Merari. É a geração dos Malitas, dos Mositas. Esses são a geração de Merari. E os filhos deles foram contados pelo número de todo varão de um mês para cima, 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Uziel, filho de Abiael. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, todos os vasos, todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, estacas e cordas. E os assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente. Serão Moisés e Arão, os seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, onde guarda dos seus filhos de Israel, e o estranho que chegará morrerá. Os que foram contados os levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, serão as suas gerações. Todo varão de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta também todo primogênito varão dos filhos de Israel da idade de um mês para cima, e toma esse número. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés com o Senhor, como o Senhor lhe ordenou, todo primogênito dos filhos de Israel. E todos esses primogênitos varão, pelo número da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados dele, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito para os filhos de Israel. Os animais dos levitas em lugar de todos os animais. Portanto, os levitas são meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos de Israel, tomarás por cabeça, cada cabeça, 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário que tomarás a 20 ciclos. E Arão e seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que soberam sobre ele. Então Moisés tomou o dinheiro dos resgatados que sobejaram sobre os resgatados dos levitas. E dos primogênitos dos filhos de Israel tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro aos resgatados, a Arão e seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.
E aí, Luiz? Não tem nenhum entendimento aqui, a gente Mas, continua aí. Renato, ó, já temos um tempinho e o próximo capítulo também é bem extenso. Para você estar tranquilo, seguir ou a gente Dá. deixa para os próximos? Tá Não, a gente tranquilo? consegue. Tá. Dá para ir esse aí. A gente faz a leitura, tranquilo. Pronto, então vamos lá. Número 4. E a comunhão de Moisés com o Senhor, né? Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir do arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugo, e sobre ela estarão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim e, com a cobertura de peles e texugas, o cobrirão e lhes porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugo, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos como que o servem, e os seus braseiros e os garfos, e as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e lhe porão em seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incensário aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, e o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes farei para que vivam e não morram quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão e a cada um porão no seu ministério, no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário para que não morram. Falou mais o Senhor, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. A idade de 30 anos para cima, até os 50, contará a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer
ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério. Contudo, o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo, todo o ministério dos filhos do Gersonita, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes encomendarei em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação contaram os filhos de Coate, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.650. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava a tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, a idade de 30 anos para cima é até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministra a tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. Os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, a idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram a Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação. Os que foram contados foram 8.580, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados, cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo. E foram os que deles foram contados, aquele que o Senhor ordenara a Moisés. E enquanto faz a leitura, estou aqui, Senhor, traz algum entendimento, alguma coisa, que a gente só está vendo números, direcionamentos e etc. Então não tem muito o que ministrar. Mas aí veio o entendimento, que
Propósito, quando Deus tira os hebreus do Egito, era a terra prometida. Só isso. Por fé, eles iam chegar simplesmente. Só que, em meio a tanta murmuração, o que o Senhor faz? Enche-os de atividade, de atribuições para ocupar a mente. Que tem um ditado que diz, né, que mente vazia é a oficina do diabo. E, de fato, eles estavam com a mente muito vazia, não criam em Deus, não tinham comunhão, ficavam reclamando. Então, Deus aí criou uma série de regras para que eles viessem a cumprir, ocupar a mente e aí parar de murmurar. E é assim na vida, quando a gente não cumpre o nosso propósito, a gente vai ficar amarrado naquela velha corrida de ratos, reclamando, 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 e Sim, nunca vai chegar aonde precisa ser, precisa chegar, né? Nunca vai fazer o que precisa ser feito, porque só fica reclamando, 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 e vai viver regras, e mais regras, e mais regras. Então, é isso. É, que venhamos tirar, né, esse exemplo, porque nós temos o nosso propósito. Nós temos que cumprir o propósito que Deus colocou em nossos corações aqui na Terra. Só que o que acontece? A reclamação vai fazer a gente ficar bem mais longe, vai viver 40 anos de vida e só reclamando e não vai alcançar este propósito. Quando você tem a comunhão, esse tempo encurta, e eu faço analogia sempre, Elis, existem dois desertos, o deserto que eles viveram e o deserto que Jesus foi. Jesus passou 40 dias, porque ele tinha um propósito e não murmurou. E foi tentado. O povo, os hebreus, passou 40 ou 400 anos e não foram tentados. Mas a falta de comunhão não fizeram ele entender o propósito deles, que era simplesmente atravessar todo o deserto para chegar na terra prometida. Então, existe o deserto dos 40 e dos 400. E aí fica a nosso critério escolher. Propósito é 40, reclamação é 400. E você ainda não chega na terra prometida. É só a geração que vai chegar por você para quebrar essa maldição. Então é isso. A gente agradece a mais um dia, né, Liz? A parceria mais da um dia. começo. E para honrar a Liz, né, como diariamente a gente faz, Liz é escritora, é coach, está lançando o livro Antídoto do Medo. E aqui, Liz, agora eu estou na minha... onde eu faço os trabalhos, né, serviços, e aí o livro não fica aqui, tá lá atrás. E Ok. aí, então ela está lançando o livro Antídoto do Medo, foi um livro que libertou ela dos medos, e hoje ele está aqui, lançando o livro dela, já é coach, meu Deus do céu, tá tocando o terror na terra, né, Liz? Cada dia crescendo em graça, sabedoria. Se E você renova. falando aí, Alex, é incrível, né? Você pode olhar e falar assim, ah, mas a minha realidade é outra. E tudo. Gente, as dificuldades é para todos nós. Assim como Alex falou aí sobre o povo do deserto, né? Os problemas são do tamanho que você foca. Se você foca neles e aumenta a proporção, realmente eles são. Mas quando você aprende, quando você realmente entende que você é maior que os seus problemas, apesar das dificuldades, que é fácil, eu não vou te dizer que é. Todos nós temos muitos problemas. Mas a cada dia a gente busca a sabedoria de Deus, nos renovamos da fonte, nós conhecemos as nossas emoções, as nossas limitações. E é esse o convite através do livro, para que você possa realmente se conhecer a Deus, em primeiro lugar, né? Buscar essa intimidade e se conhecer. E entender aonde você pode chegar. Então, esse processo de libertação e de cura, eu te convido a viver a partir da leitura, iniciar essa jornada. É uma jornada longa, mas é uma jornada muitas vezes dolorosa, mas é o que vai te levar para o próximo nível, que vai fazer você realmente mudar a realidade da sua vida, da sua família. Gente, É isso aí. aqui só tenho a agradecer, gratidão por você que assistiu ao vivo com a gente, quem assistiu gravado. E você possa realmente tomar essa decisão e fazer a diferença aí. Então é isso, gente. Obrigado. E sobre o livro dela, tá aqui na descrição e na bio dela no Instagram, @Liz Lorena Oliveira. Bom dia, Liz. Até Bom amanhã. dia, Beijo no até canal. amanhã. Tchau. Tchau.